porque as sociedades cotadas estão obrigadas à aplicação das IFRS e, por isso, teriam uma taxonomia disponível para, existe já das IFRS, teriam uma taxonomia disponível para elaborarem as suas contas em XBRL. Alargámos também às autoridades supervisoras bancárias por uma questão de, porque os resultados começaram a ver que os resultados iam ser mínimos e portanto, que iria haver poucas entidades, e então quisemos alargar para ver o Estado a nível de outras autoridades supervisoras. Entretanto, mostro-vos aqui as tais jurisdições já estabelecidas. Temos 9 estabelecidas, entretanto 3 estão provisórias e é um processo que passam para iniciar, primeiro têm de ficar provisórias e depois então passam a definitivas. Em Portugal, como podem ver, ainda não há jurisdição, entretanto já há várias entidades que estão na linha, digamos, que possam vir a fazer parte, como a Apotec, a Portugal, a CETOC, a CMVM, o Instituto de Seguros de Portugal, a CNC, o Instituto Nacional de Estatística e a Oral. Cá está o resultado, digamos, do nosso estudo, e que apenas, em termos de entidades supervisoras nos capitais, apenas 4 entidades utilizam esse formato. Utilizam, não, recebem informação nesse formato. Aquelas são as entidades que enviam informação nesse formato e a representatividade em relação ao total. Só o Luxemburgo é que obriga a esse formato. Os outros é facultativo. Portanto, ali, tem ali aquele total, são um número de entidades que enviam informação. Em alguns casos é complicado, aliás, no caso de Portugal, vê-se que estão 99 empresas, por 99 entidades que enviaram informação, não são 99 as sociedades cotadas, são à volta de 80. No entanto, eles recebem informação financeira de outros tipos de entidades, outras entidades que enviam informação financeira e que estão obrigadas a isso. E por isso, no entanto, eles não separam a informação e aqui teve-se colocar todas as entidades que recebiam, porque eles não conseguiam fazer a distinção. Isso, noutros países, está exagerado, é normal. Portanto, muitas das vezes a entidade supervisora dos mercados de capitais é ao mesmo tempo supervisora bancária também, e portanto eles recebem informação de uma série de entidades que não conseguem fazer a separação e portanto teve de colocar ali. Mas o que interessa no fundo é ali a representatividade, que eu saber que é muito baixa em relação a esta entidade, a este tipo de entidades. Depois, lá está, pelo resto do estudo, também obtivemos estes resultados e que já há mais alguém, digamos, a utilizar o XBRL e, como podem ver, são no fundo os bancos centrais que recebem dos outros bancos e aí são todos. A nível então das entidades supervisoras, o mapa fica com este aspecto, ou seja, apenas os 4 países utilizam. Depois outras áreas em que se é utilizada o XBRL, também há mais uns países com. Bom, em jeito de conclusão, problemas para esta pouca aderência a esta linguagem. Bom, por um lado, as expectativas de facilidade, inicialmente, que eu aqui também fiz um pouco isso, não é? Creio que era fácil e tal. Na prática, as coisas não são bem assim. Porquê? Porque significa também 2 áreas totalmente diferentes, a informática e a contabilidade. Tem uma série de conceitos, sei lá, taxonomias, instance documents, etc. E, portanto, as coisas nem sempre estão assim tão simples. Depois, a situação da utilização gratuita também não é bem assim, porque, por um lado, as jurisdições que são organizações sem fins lucrativos, etc., mas que têm de ser financiadas por alguém, e verifica-se na existência de tão poucas jurisdições, relativamente, não é? Porque alguém tem que as sustentar, e portanto isso tudo tem custos. Depois, os custos dos softwares, ou seja, cada empresa tem que ou adquirir softwares ou, portanto,
por acaso esqueci de dizer uma coisa lá atrás, há pouco, é que todas aquelas entidades que recebiam informação em XBRL, aquelas 4, têm softwares que disponibilizam gratuitamente para quem lhe tem que enviar informação para gerarem os tais fecheiros XBRL, do tipo, nós aqui com a IES, por exemplo, quem tem que enviar, a administração fiscal disponibiliza o software para criação do fecheiro. E, portanto, mas, de qualquer forma, quem já tem sistemas informáticos tem que gerar os seus fecheiros em XBRL e, portanto, ou então terá o trabalho de digitar tudo manualmente. Portanto, todas essas alterações têm custos, não é? Por outro lado, os custos desses softwares, poderíamos pensar, bom, se o mercado, por exemplo, der preferência a quem apresentar nesse formato, poderá ter benefícios e posteriormente, portanto, tem benefícios em relação a isso. No entanto, de momento, ainda ninguém dá preferência a quem utilizar a linguagem. Depois, é os endereços instalados. Há empresas a viverem um pouco disto. Por exemplo, nos Estados Unidos, a SEC está aqui a fazer o arquivo em linguagem XBRL. No entanto, é uma empresa Edgar que recebe a informação em vários formatos e lança tudo manualmente em XBRL. Portanto, claro que esses serviços são pagos e, portanto, têm interesse em que a linguagem continue mais ou menos no formato em que está. Se toda a gente começa a enviar em XBRL, eles deixam de ter tanto trabalho. E um pouco assim por todo lado. No caso do Reino Unido, eles acabaram por nem responderam ao inquérito sequer, aliás, no sítio do Reino Unido está lá um tracinho. Porquê? Porque eles, neste verão, deram início a um outro projeto diferente em que recebem a informação deles num formato totalmente diferente do XBRL. Portanto, provavelmente por isso não responderam, não estavam interessados em mostrar que estão a utilizar uma linguagem diferente, quando hoje se fala muito já nesta linguagem e que é específica para isto e que, no fundo, é a solução para alguns problemas. Soluções para a implementação da linguagem. Software gratuito para a elaboração do fecheiro XBRL. Se houver software gratuito, estou convencido que as empresas, se tiverem uma possibilidade de preencher e de criar, e depois toda a gente pode ver a sua informação nesse formato, o vai utilizar, o exemplo da IES, e um pouco de enforcement por parte das autoridades supervisoras para que a linguagem seja obrigatória no envio dessas declarações. Bom.